de Maria José Dupré, Dona Lula, último capítulo. Foi como se eu tivesse caminhado durante 8 anos ao encontro do meu filho, como se ele tivesse morrido. Imaginei-o morto no mar desde o princípio da guerra. Vi-o nos meus sonhos se debatendo entre ondas pesadas e negras e senti que seu último pensamento foi para mim. Ouvi sua voz chamando mamãe. 4 longos anos sem notícias e sem cartas. Foi como se os sinos já tivessem repicado pela sua morte, como se eu tivesse galgado montanhas. Depois dessa longa caminhada, senti os pés cansados e o corpo dolorido. Foi como se eu tivesse caminhado durante 8 anos. Alcancei o cimo da montanha. Olhei à minha volta até onde a vista alcançava e vi no vale embaixo ruínas, destroços de guerra e corpos mutilados. Senti então, como o Anatólio de tio Damião, que minhas ideias são velhas como o pensamento, velhas como o mundo. Senti que a terra, as flores, o vento, o sol e tudo que me rodeia carregam séculos de idade. Sentada perto da janela do meu quarto, o manual do bom cristão no colo, não tenho coragem para abri-lo. Sei que numa das páginas está escrito: bem-aventurados os que esperarem. E eu esperei. Durante muito tempo, o único assunto era a volta de Alfredo. E quando 2 meses depois ouvi a voz do carteiro na porta da sala, estremeci sem compreender porquê. Minutos se passaram, que a mim pareceram horas, antes que Isabel viesse ao meu quarto mostrar o cartão de Julinho. Ela estava com um rosto transfigurado de emoção e mal pôde falar. Mamãe, sabe o que Julinho manda dizer? Minha Nossa Senhora, Alfredo chegou ao Rio. Chegou ao Rio, mamãe, chegou. Se um vento os unisse através da casa e batesse todas as portas, não faria tanto estrondo. E ao mesmo tempo tudo estava calmo ao meu redor, como todos os dias. Muito bem, preciso ser forte. Não tenho sido sempre forte? Vamos ver o que devo fazer. Preciso ter calma. Tomei o cartão e li. Em palavras lacônicas, Julinho contava que Alfredo chegara. Estava bem, apesar da magreza. Viria logo a São Paulo. Fossem me prevenindo aos poucos para recebê-lo. Prevenir o quê? Gritei. Prevenir por quê? Então, eu não tenho passado momentos piores? Por que esses cuidados comigo? Firmei a voz, encarei todos. Joguei os ombros para trás, fiquei corajosa. Prevenir o quê? Por que Alfredo não veio diretamente? O que ficou fazendo no Rio? Acha que 8 anos não são bastante? Ora esta. Isabel, Carlos, vão passar um telegrama para Julinho. Não, Eduardo e Carlos é que devem ir. Passem um telegrama sim. Alegria, notícia, chegada, Alfredo. Venham imediatamente. Assim está bem. Vão passar já. Não sei por que não vieram para cá. Que coisa! Não consegui dormir. Na manhã seguinte, novas notícias. Desta vez de Maria Laura. Dizia que Julinho acompanharia Alfredo até São Paulo. Alfredo estava magro e fraco, mas estava bem. Que se pode esperar de um homem que fez guerra e esteve prisioneiro? Aos poucos, percebi que os filhos iam me prevenindo. Na última linha da carta, Maria Laura escreveu: ele sofreu muito. Por que não escreviam contando tudo de uma vez? Essa dúvida e essa espera eram angustiosas. Isabel fingia confiança. Então, mamãe, o hospital norte-americano daria alta se ele não estivesse bem? De certo, está fraco. É natural, mas doente não está.
Eu mordia os lábios indecisa. Afinal, resolvi. Sabem de uma coisa? Vou para o Rio esta noite. Felício me aconselhou. Eu devia esperar mais um pouco. 2 dias. 1 dia. Mas não seguisse. Isabel perguntou. Eles não chamaram a senhora, chamaram? E as mães esperam que os filhos chamem quando estão doentes? Perguntei com os olhos fuzilantes. Comecei a preparar a mala. E enquanto preparava e dobrava algumas roupas, veio-me um desânimo muito grande. O que eu iria encontrar? Não seria melhor esperar? Parece que foi Santo Inácio que escreveu. De um lado, devemos empregar todos os meios ao nosso alcance, como se nada dependesse de Deus. De outro lado, devemos rezar e confiar em Deus, como se nada dependesse de nós. Segui o conselho de Santo Inácio. Confiei mais um dia. Pensei em enfeitar a casa com flores, preparar o quarto dos meninos para Alfredo, fazer o prato que ele mais apreciava para o jantar, mas sentia-me como paralisada, sem forças, cansada. No 3º dia, estava sentada no meu quarto, na doce sonolência da velhice, desta velhice que enche meu coração de ternura por tudo que tem vida e me faz ver através de uma beleza emocionante, desde as flores mais singelas até o gato de tio Damião, que se chama Amilcar, porque Anatólio teve um gato com esse nome. Tenho mais de 60 anos, vividos no trabalho e no amor da família. Nunca ambicionei além do que podia ambicionar. Mas fiz de um sonho o ideal da minha vida e peço a Deus que o realize. Há 8 anos caminho para esse sonho e creio que dessa vez Deus me ouviu. Que me leve depois não me importa. Esta calma sonolência não é apenas da velhice, é também do calor, desta tarde ensolarada e das noites que passei sem dormir. Novamente pensei em Alfredo. Voltei-me um pouco para olhar seu retrato sobre a cômoda do quarto. Lá estava ele, belo, a olhar-me tranquilo. Sacudi a cabeça para confirmar a mim mesma que este foi o mais belo dos meus filhos. Vi Sílvia espiar-me pela porta entreaberta. Ia pedir que tocasse um pouco de piano, aquela música chamada Tristesse. Ela me perguntou se eu sabia o que queria dizer essa palavra. Os netos gostam de ensinar os avós. E como eu disse que não sabia, explicara. Tristeza, vovó, quer dizer tristeza. Ouvi passos que se aproximavam e me lembrei que de certo alguém viria perturbar meu calmo repouso. Um velho de cabelos grisalhos, o rosto magro, marcado por muitas doenças, entrou no meu quarto. Tinha olhos vermelhos e pálpebras queimadas. A mão esquerda envolvida em pano branco, assim como a testa e um lado da cabeça. Mancava apoiado a uma bengala e eu pensei, quem será este velho? A expressão do seu rosto não me era estranha, mas de onde eu o conhecia? De onde? Levantei-me um pouco, aturdida, e abri bem os olhos para me lembrar, quando ouvi soluços e o rosto branco de Julinho no vão da porta. O velho abriu-me os braços. Então eu compreendi. Ali estava o homem que lutara em nome da liberdade, e no mundo todo muitos homens continuavam escravos dos regimes e das ambições. Estendi também os braços. Alfredo!
Fomos depois para a sala, onde ficamos sentados muito tesos, enxugando lágrimas. Passada a primeira emoção, ninguém sabia o que conversar. O rosto de Alfredo estava tão deprimido e infeliz que tínhamos receio de fazer perguntas. Sobre seu peito, pregada na farda, havia uma medalha. Começamos a falar quase ao mesmo tempo, fingindo alegria, forçando entusiasmo. Que medalha é essa? Do exército americano? Julinho foi o primeiro a acalmar-se. Ficou de pé e, com as mãos nos bolsos, contou da surpresa que sentiu ao ver o irmão, de repente, aparecer em casa. Pouco se dirigia a Alfredo. Tinha também receio. Que medalha é essa? Tornei a perguntar para vê-lo falar. Explicou que a recebera por atos de bravura, na Austrália. Ficamos admirados olhando a medalha, procurando ler o que estava escrito. Julinho disse: sim, senhor, seu Alfredo, bravos. Lembrei-me de súbito que o jantar estava tão fraco esse dia. Por que Julinho não telegrafara? Não avisara a chegada? Julinho protestou. Avisamos, passamos telegrama, não foi, Alfredo? Como não havíamos de passar? Isabel mostrava Lena ao irmão. Perguntava se não eram parecidas. Fui à cozinha fazer café. Os 3 irmãos saíram para dar uma volta pelo jardim. Alfredo entre os 2. Sempre apoiado na bengala, seguidos pela criançada aturdida. Então chamei depressa os meninos. Mandei-os ao empório comprar qualquer coisa para o jantar. Por causa dos racionamentos não havia carne nem leite esse dia. O sono desapareceu, voltou a energia. Fiquei lidando com as panelas numa afobação, andando para lá, para cá, coando café, pensando nos pratos que ele mais gostava, espiando através da vidraça os 3 parados em frente ao canteiro de margaridas. Para o jantar, havia apenas polenta com feijão e verdura da horta. Fiquei aflita. Gritei: o que estão esperando? Vão comprar alguma coisa? Há tempo que foram, vovó. E você? Por que não vai colher flores para enfeitar a casa? Depressa, ponha flores em todos os vasos. Na mesa do jantar também. Silvia saiu numa corridinha. Eduardo e Carlos voltaram quase sem fôlego. Trouxeram uma lata de sardinhas e um pedaço de linguiça. O armazém de nossa rua não tinha muitos recursos. Carlos disse que a linguiça tinha 1 metro. E você acha que 1 metro de linguiça dá para todos da casa comerem? Ora esta. E só uma lata de sardinhas? Não havia mais. Trouxeram o último pedaço. O homem do empório disse que ia receber só no dia seguinte. Está bem, está bem. Comecei a preparar o jantar. Alfredo devia ter fome. Entraram na cozinha, onde tomaram café de pé, ainda constrangidos. Julinho disse que precisava ir para o Rio essa noite, prometera à mulher. Voltaria na semana seguinte com mais vagar. Bateu no ombro do irmão. Até a semana que vem, meu velho. Agora, com os cuidados da mamãe, você ficará completamente bom. Até breve. Alfredo continuou com o rosto triste, esforçando-se por prestar atenção no que falavam. Perguntava os nomes das crianças e tornava a esquecer, desinteressado. Preparei o jantar. Fiz salada de frutas, pensei no paciência, meios para adquiri-la. Felício chegou atrasado, queixando-se dos ônibus. Deu com Alfredo sentado num canto da cozinha, sob a luz amortecida da lâmpada, olhando as gaiolas dos pintacilgos. Fez exclamações, abraçou o cunhado, bateu-lhe amigavelmente no ombro, chamou-o de herói. Afinal, você é um herói. Abriu vinho, fez saúde.
Procurou conversar, fingir alegria, entusiasmo. O jantar foi pobre, todos desapontados por causa da pobreza. Isabel e eu esforçávamos-nos para tornar o ambiente alegre. Lembra, Alfredo, daquela vez que você escondeu o boletim embaixo do colchão para a mamãe não ver? Lembra-se de como você gostava de jogar futebol e a bicicleta de Carlos? Os meninos olhavam para as pálpebras queimadas e para as mãos de Alfredo. Eu fazia sinais. Finjam que não veem, não olhem assim. Lembramos pessoas amigas, fatos da época. Alfredo, você se lembra de Dona Genu? Apesar dos esforços, o ambiente continuava sombrio. Faltou um bom jantar e o desejo de esquecer a guerra. Ela estava ali imperiosa e dominante na febre, na boca murcha, nos cabelos grisalhos, na perna doente, na mão enfaixada. Ele não era mais que uma sombra. Meu pobre idealista. Felício perguntou pela medalha. Alfredo tornou a explicar. Novas batidinhas no ombro, novamente herói. Trocaram cigarros, fumaram. Alfredo quase não comeu, apenas provou os alimentos. Há meses estava assim, sem apetite, só queria fumar e beber. Bateram no portãozinho. Era um menino com um telegrama. Seguiremos hoje. Abraços, Alfredo, Julinho. Li 2, 3 vezes. Mesmo que eu tivesse preparado um banquete, ele não teria apetite. Ele não queria nada, nada. Insistiram que ele devia dormir cedo. Ainda estava fraco. Fosse para o quarto. Iriam conversar lá. Foi para o quarto dos meninos. Felício e Isabel prepararam tudo num instante. Os meninos dormiriam na sala. O vento começou a soprar fortemente e a tempestade que havia ameaçado cair durante toda a tarde veio como um tufão. O ar tornou-se mais quente, quase respirável. Fiquei ao lado de Alfredo e enxuguei-lhe o suor do rosto com uma toalha molhada. Perguntei-lhe de que modo poderia tratar-lhe a perna e aliviar-lhe o sofrimento. Ele disse que estava bem, não sentia dor, nem sofria. Entraram todos para ouvi-lo contar como fora ferido e caíra prisioneiro. Não sabia como escapara com vida depois de tanto sofrimento. Devia ter morrido. O navio em que navegava foi bombardeado uma noite nas costas do Japão. Ele e alguns americanos foram aprisionados e levados para uma cidade onde havia um hospital chamado Hospital Geral de Xangai. Ficou hospitalizado porque fora ferido na perna e o ferimento era grave. Logo que teve uma ligeira melhora, foi transportado para a prisão de Qiangyuan, nos arredores da cidade. Ficou 3 meses nessa prisão, antes de seguir para um campo de concentração. Fazia muito frio quando foi para Qiangyuan. Cada cela era feita para 20 prisioneiros, mas eram muitos mais, nunca menos de 50, apertados noite e dia. Combinaram e dormiam em turnos, enquanto uns ficavam de pé. Sofreram fome, frio, sede e imundície. Passaram 3 meses sem fazer barba e sem tomar banho. Proibidos de falar, sem ter nada para ler, nem se ocupar, esperavam qualquer coisa que os fosse libertar. Mesmo a morte seria bem recebida. Quando se cansavam de ficar de pé, acocoravam-se, e outro grupo se levantava para sobrar espaço. Americanos, chineses, coreanos e alguns japoneses que não recebiam melhor tratamento pelo fato de serem compatriotas. Pelo contrário, eram espancados por desobediência e um deles morreu dos ferimentos, sem assistência médica.
Levaram o cadáver como quem leva um saco de estrume, dobrado num carrinho de mão, desses que os jardineiros usam para adubar a terra. O mau cheiro e a imundície eram intoleráveis na cela. Num canto havia um buraco no chão que servia de privada, à vista de todos. Havia 2 mulheres chinesas na mesma cela, e de vez em quando eram chamadas para interrogatório. Voltavam em estado miserável, assim como os americanos e Alfredo, que um dia foi espancado e perdeu os dentes, porque não sabia quantos aviões a Marinha norte-americana possuía no Pacífico. Passaram as horas matando piolhos. Eram proibidos de falar, mas os chineses cochichavam e pagavam duramente pela desobediência. O beriberi e a desinteria eram comuns entre os prisioneiros, assim como as doenças venéreas que eram tratadas pelos médicos japoneses na própria cela, diante de todos. De manhã, serviam sopa de arroz quente, às vezes com cabeças de arenques podres. À noite, o mesmo arroz, porém frio, intragável. Só os coreanos e chineses podiam comer. Quando o frio era intenso, serviam uma tigela de chá. Alguns começaram a sofrer de gangrena nos pés, devido à imobilidade. E quando ficavam muitas horas de cócoras e depois eram chamados para o interrogatório, eram arrastados pelos guardas. Não conseguiam caminhar. O que mais os atormentava era a sede. 3 meses depois dessa tortura, foram transportados para a estação da Estrada de Ferro e tomaram um trem que os levaria para o campo de concentração. Alfredo tomou uma xícara de chá antes de continuar e pedimos para ele deixar a história para o dia seguinte. Mas ele não quis. Parece que também tinha sede de desabafo. Contar o que foi essa viagem. 3 dias e 3 noites viajando no escuro, sem nada para comer e principalmente para beber. Apertados como gado no vagão, sem poder se mover, ouvindo as lamentações dos mais fracos, os queixumes, os soluços. Quando o trem parava nas estações e os prisioneiros ouviam o som da água que entrava em borbotões nas máquinas, imploravam água em várias línguas para ver se uma delas tocava o coração dos bárbaros. Água, pelo amor de Deus, suplicou Alfredo, a boca seca. Mas quem era Deus? Os oficiais japoneses riam-se e nem uma gota foi-lhes dada durante a viagem. No fim do 3º dia, desceram numa pequena estação perdida num campo lúgubre. Um batalhão composto de 20 soldados e um oficial esperava os prisioneiros de carabina embalada. Desceram cambaleando, os gangrenosos e os doentes apoiados nos companheiros. Assim, tiveram que marchar a noite toda a pé, até chegar ao campo de concentração, onde teriam de ficar. Sem dizer palavra, ameaçados por todos os lados, caminharam atrás dos achotes que iluminavam a estrada cheia de pedras. 4 ficaram no caminho, inclusive as 2 mulheres. Um deles, um coreano, que vinha sofrendo de beriberi e tinha convulsões, caiu de repente de bruços, sem um ai, na frente de Alfredo. Seu rosto bateu na pedra e o som da batida foi o único sinal de que ele ficara no caminho. Quando uma madrugada cinzenta veio surgindo por trás das montanhas que fechavam o horizonte, um cão saiu latindo do portão de uma fazenda. O oficial que ia na frente, com a espada desembainhada, decepou de um golpe as 2 patas dianteiras do cãozinho. E enquanto o animal rolava de dor, todo o batalhão de guarda
Ria às gargalhadas. No campo de concentração, onde já havia centenas de prisioneiros, magros e famintos, os recém-chegados conseguiram tomar banho, beber água e fazer a barba depois de 3 meses de reclusão em Qianguan. Esse ano, no campo, dava para escrever um livro com sofrimento, lágrimas e sangue dos prisioneiros. Nunca Alfredo vira tanta dor e tanta miséria, e sua perna ameaçada de gangrena era apenas um detalhe entre milhares de outras chagas e outras pernas e carnes mutiladas. Alguns companheiros suicidaram-se, uns enforcaram-se, outros cortaram os pulsos com canivetes roubados. No fim da guerra, quando veio a libertação, todos os prisioneiros foram levados em aviões para os Estados Unidos. Alfredo chegou ao hospital de Utah e, apesar das dores e de estar ameaçado de perder a perna, sentiu grande alívio. Depois ficou inconsciente durante meses, apático, desejando morrer, pensando no que sofrera e no que vira sofrer. Quando soube que a Cruz Vermelha o estava procurando, lembrou-se de repente dos parentes do Brasil e sentiu renascer uma leve esperança de vida a aquecer-lhe o peito. Foi quando teve alta e soube de um vapor que partiria para a América do Sul. Resolveu embarcar e procurar a mãe, os irmãos. Ao chegar ao Rio, lembrou-se de Julinho e de Fagundes Vaz e Companhia Limitada. Era firma conhecida e ele não esquecera. Seu cérebro repetia: Fagundes Vaz e Companhia. Tinha medo de não lembrar. Quando Isabel perguntou por que não escrevera, fez um gesto indiferente. Vivia a pensar na morte. Lembrava da família sempre, mas sabia que estava longe. Talvez nunca mais visse. Não sabia explicar o porquê. Não entendo. Tinha a testa quente. Ele precisava de descanso, disse Felício, levantando-se. Convidou todos a se retirarem. Os meninos deviam dormir na sala. Alfredo tinha direito a descanso completo, o quarto só para ele. Perguntei-lhe se queria água, café ou chá. Sentado na cama, olhou-me algum tempo, como quem faz um esforço de memória. Depois perguntou, estendendo-me o braço: Então, dona Lola? Todas as lágrimas que eu guardava durante anos brotaram-me dos olhos e rolaram, queimando minhas faces. Só pude repetir: meu filhinho, meu querido filhinho. Sentei-me aos pés da cama e cobri o rosto com as mãos. Pediu: Ora, mamãe, não chore. Afinal, eu estou aqui, não estou? Em vista do meu pranto, insistiu mansamente: Não estou aqui, hein, mamãe? Sim, meu filho, felizmente você voltou. Sim, ele estava ali perto, ao alcance de minha mão. Seria ele mesmo? Bem Julinho dissera que os olhos eram os mesmos. Os olhos estavam secos, parados, como se tivessem febre. Lembrei-me da noite em que se despediu de mim, sufocando soluços, debruçado sobre o muro. Naquele tempo ele chorava. Agora me olhava estranhamente, um pouco admirado, envelhecido, quase irreconhecível. Repetiu: Afinal, estou aqui, não estou? Pediu água. Dei-lhe um copo de água e desejei-lhe um bom descanso. Fui para o meu quarto e ouvi os primeiros pássaros a cantarem na ameixeira. Por que os homens faziam guerras?
Choveu a noite toda. Há muito tempo eu não via tempestade tão forte. Vento e chuva. Por que os homens faziam as guerras? A partir daí, Alfredo não voltou mais a falar em guerra, nem contou outros episódios dos seus anos de ausência. Estava ali diante de mim. Era Alfredo e não era. Não sei o que passara. Talvez porque sofrera e envelhecera, mudara tanto. O olhar, as mãos, o modo de falar eram de Alfredo, mas o riso, a boca, o andar não eram dele. Apoiava-se uma bengala que Julinho lhe dera no rio. Andava pela casa estranhamente, não parecia o mesmo de antes, ágil e bonito. Já não era o mesmo. Só quando estava distraído, sentado ao sol do jardim, o olhar perdido, suave e tranquilo, eu me lembrava nitidamente do meu menino que havia partido há tantos anos. De quando ele batia no ombro e dizia meu nome. De quando conversava comigo enquanto eu trabalhava. Olhe, mamãe, quando eu for rico. E depois daquela outra vez que viera de longe somente para me ver e me abraçar. E fumava cachimbo e contava histórias de marinheiro. E quase me levantava nos braços ao se despedir. Este era meu Alfredo. Mas esse aqui, indiferente e mudo, que me olha e não sorri, que ouve piano muito quietamente, que nunca diz se gostou ou não gostou, não sei quem será. Na primeira semana contou fatos de guerra, contou como as crianças japonesas começavam o preparo militar desde que entravam para a escola aos 6 anos de idade. Contou que aos 15 anos todos os meninos tomam parte nas grandes manobras de inverno, tão pesadas que qualquer outra criança não suportaria. Contou que os soldados japoneses tinham marchas forçadas diariamente, nunca menos de 45 quilômetros, tendo como alimento apenas um punhado de arroz, e que eram os soldados mais resistentes do mundo e também os mais perigosos. Depois de uma semana em que parecia estar melhor, Alfredo disse, tapando os olhos, que não queria mais se lembrar da guerra. É tão horrível. Não quero lembrar. Não quero falar. Vi-lhe a boca crispada, o olhar endurecido. Não quero lembrar. Ninguém quer que você fale, meu filho. Ninguém quer. Esqueça. Algumas noites eu ouvi-lhe a voz, altas horas. Abria a porta do quarto, escutava, perguntava. Alfredo, quer alguma coisa? Dormia de qualquer jeito, nunca fechava a porta. Os lençóis no chão, sem travesseiro. Apoiava a cabeça no braço dobrado. Gemia durante o sono, gritava com voz rouca. Eu acendia a luz e ele sentava-se na cama e me encarava, como se não me estivesse reconhecendo. A voz vinha do fundo do peito, torturada. Que é? Ouvi sua voz. Pensei que quisesse alguma coisa, meu filho. Quer água? Não, não, não. Deitava-se de costas e punha-se a olhar o teto, como se não percebesse minha presença. Eu voltava para o quarto e ficava escutando. Durante o dia, quando lembrávamos de quando ele era criança e queria me auxiliar, ria-se, e seu riso era suave, tinha a mesma doçura do riso do meu filho. Depois, tornava-se de novo o homem torturado e infeliz. Tio Damião veio com a rabeca, gargóio, mobilóio. As crianças liam enquanto ele afinava. É um óleo de cor rubi, da mais alta qualidade. Fez versinhos, caipiras, para distrair Alfredo. Tocou depois as próprias composições. Contou que eram como as músicas de Bach. Queriam saber.
o que Alfredo gostava de ouvir. Alfredo, sempre calado, não fez comentários, mal ouviu o que tio Damião perguntava. Calmamente, tio Damião guardou a rabeca. Disse que voltaria outro dia. O rapaz estava muito desanimado, muito triste. Havia de melhorar, como não? Despediu-se e saiu, com o violino sob o braço, nas pontas dos pés, como se um doente grave estivesse na sala. Alfredo apenas disse mal-humorado: velho cacete. Comprei camisas, gravatas, roupa branca. Julinho mandou do Rio uma roupa nova. Lembrei-me de todos os pratos da preferência de Alfredo e comecei a prepará-los um a um. Comecei com cocada queimada. Fui à casa de Dona Genu pedir açúcar emprestado. Ela me abraçou comovida. Que felicidade! Logo iria fazer uma visita. Começou a se lembrar de tanta coisa. Amizade antiga. De quanto tempo? Despedi-me com pressa, que fosse logo em casa ver Alfredo, mas não reparasse, não falasse em guerra. Ele estava meio esquisito, mas gostava dos velhos amigos, como não? Ficaria tão contente em vê-la. Já havíamos falado nela. Fosse logo, mas não reparasse. Pois não, pois não. Fiz a cocada em segredo. Levei o prato ao quintal, onde ele ficava, a perna estendida sobre a grama. A senhora não se esquece, disse-me com um sorriso. Comeu apenas 3. E eu que ficara ali para vê-lo comer até o último pedaço, desapontei. Quando ele era pequeno, comia 15, 20 cocadas de uma vez só. Não é dessa cocada que você gosta? É sim, por quê? Estava muito diferente. Seu rosto apresentava ainda uma coloração pálida e um rictus sofredor vincava-lhe os cantos da boca. Parecia sofrer, e se alguém perguntava se sentia dor, dizia que não. Eu conversava, contava todos os fatos de que me lembrava, procurava prender-lhe a atenção. Queria fazê-lo voltar, ter amor à sua cidade, ao seu país. Queria que ele criasse raízes tão fundas que nem a saudade do mar, nem o amor às aventuras pudesse levá-lo novamente de mim. O sol do Brasil foi-lhe colorindo as faces, dando um novo brilho aos seus olhos amortecidos. Engordou um pouco, e o médico que veio vê-lo várias vezes disse que a perna ficaria logo curada. Redobrei de esforços. Convidei-o para passar uns dias em Santos, em frente ao mar. Disse que iria mais tarde, que preferia ficar mais forte. Quando assim falava, seu olhar perdia-se, passava além do horizonte, desaparecia no infinito. Um dia observou Isabel. Ela está bem mudada, não? Às vezes saía de casa depois do almoço e só voltava tarde cheirando a vinho. Disse-lhe: meu filho, você não deve sair enquanto não sarar bem da perna. Respondeu que estava bom. Continuou a sair. Voltava pálido e cansado, sempre apoiado na bengala. Dizia que não encontrava os amigos. Estava tudo diferente do tempo em que morava na Avenida Angélica. Eu fazia-lhe café e oferecia algum prato que guardava do jantar. A sós comigo na cozinha, às vezes até tarde, conversava mais intimamente. Lembrávamos os velhos tempos. Eu observava-lhe o rosto, enrugado, os olhos vermelhos, e sempre piscando como se tivessem areia, a boca murcha. Via aquela criatura que eu conhecera tão vibrante de vida e que não era agora senão uma ruína. Um homem torturado, de corpo e alma. Enquanto conversávamos, nunca perguntei o que pretendia fazer no futuro.
Apesar do sofrimento, havia ainda um futuro. Nunca me falou se partiria de novo, e só em pensar nisso um suor frio escorria-me pelas costas. Juntos tomávamos cerveja, que ele apreciava muito. Se em conversa falava num prato que gostara em criança, eu preparava-o no dia seguinte, mesmo com sacrifício. Queria que ele tivesse tudo, nada lhe faltasse. Ele perguntava: mais um pouco de cerveja? Eu dizia que não. Já tomara, obrigada. Mas ele insistia: ora, por que não? Para me fazer companhia, só um pouco mais. Eu aceitava. Ele enchia novamente meu copo e ficávamos olhando a espuma quase a transbordar. Enchia o dele também. Depois bebíamos lentamente e conversávamos sob a lâmpada morrediça da cozinha, diante do fogão apagado, até ele ter sono e ir para o quarto, como dois velhos amigos a recordar. Nessas madrugadas de intimidade, às vezes 3 da manhã, eu tinha vontade de implorar: Alfredo, meu filho, vamos falar um pouco sobre o que você pretende fazer. Já está quase bom da perna. Qual é a sua ideia? Pode-se arranjar uma boa colocação aqui em São Paulo. Mas eu tinha tanto medo da resposta. Não podia imaginar seu pensamento. Quando ficava sozinha, sofria. Na calma serenidade da velhice que curva meus ombros e põe cinzas no meu cabelo, vejo tudo como é na verdade, e não através de sonhos ou ilusões. Sinto o âmago das coisas. Não pretendo conhecer as pessoas, porque a natureza humana é tão profunda que não nos conhecemos a nós mesmos. Só Deus conhece e compreende. Sabe que não tenho ambições e minha alma não acalenta desejos vãos. Na mais crua adversidade ou na mais funda dor, acreditei que mereci sofrer. O porquê não poderei jamais saber. Assim como vivemos e morremos na ignorância de fatos, às vezes bem próximos de nós. Mas desde que Alfredo chegou, pressinto que partirá de novo. E desejo que me engane. Veio carta de Tapetininga. Minhas irmãs queriam que o sobrinho herói passasse alguns tempos com elas. Lembravam-se de Alfredo, um rapagão simpático. Meu Deus, como podem ter a ilusão de que ele seja ainda um rapagão? Tive ímpetos de gritar. Ele está doente, magro, envelhecido, veio da guerra. Não sabem o que é guerra? Na vida pacata do interior, onde tudo era tranquilo e lento, haviam se esquecido que o tempo deixa marcas, mesmo na juventude. E Alfredo trouxera cicatrizes da guerra. Diante da carta, fez um gesto indeciso. Não tinha vontade de ir. Insisti. Só podia fazer bem. Fomos num sábado. Estavam na estação. Reclamavam abraços e, se houve desilusões, ocultaram. Zeca explicou que a banda de música não fora porque o herói era modesto e que matara um boi para a volta do filho pródigo. Deram-lhe o quarto dos meninos. Havia flores nas jarras, colcha de renda na cama. O jantar foi lauto. Jantar da roça com lombo assado, que representava o boi da escritura. Tudo que Alfredo mais gostava veio como sobremesa. Rocambole, cocada queimada, pudim de pão com passas. Ele sorria e agradecia. Fazia esforço para suportar. Tudo para ele era difícil de suportar. Era só olhar. Gotas de suor brotavam-lhe na testa, no pescoço. Mas seu andar claudicante, seu rosto abatido, sua magreza atraíam simpatias, cuidados, confortos especiais.
A melhor poltrona era para ele. Por que não comia mais um pouco? O pudim não estava bom? Ofereciam, insistiam. Ele aceitava com ar cansado, sorrindo e suando, insatisfeito. Chamei a família de lado. Contei o quanto ele sofrera. Não falassem em guerra, em prisão. Por favor. Não podiam imaginar o que ele sofrera. Não se esquecessem. Clotilde levou a mão à boca. Virgem, Nossa Senhora, como ele mudou. Depois do que sofreu, você queria que ele estivesse a mesma coisa, dançando e cantando? Ela tocou no meu ombro humilde. É verdade, você tem razão. Pobre. Na sala, rodeado por toda a família, Alfredo ouvia casos contados por Zeca. A fisionomia impassível. Sinal algum de emoção. Apenas o sorriso um pouco forçado. Clotilde queria agradar. Veio do quarto um retrato apagado nas mãos. Tirou o pó. Sentimental, inclinou-se com solicitude. Alfredo, você se lembra de mamãe? Olha aqui uns retratinhos dela, sua vovó. Lembro, como não? Olhou rapidamente. Fingiu que olhou. Ah, sim, vovó. Como não hei de lembrar? Pôs o retrato de lado, nem reparou, cansadíssimo. Não queria lembrar. Já se havia separado do passado há muito tempo. Para que lembrar? A pedido dos parentes, Alfredo ficou em Tapetininga. Voltei para São Paulo sozinha. Uma semana depois, Olga escreveu que ele continuava bem, mas muito indiferente. Admirava-se, porque Alfredo não gostava de visitas, e no interior era difícil esquivar-se. Ele vivia se escondendo, e na véspera partira para a fazenda do Manecão, mas já falava em voltar para São Paulo. No dia seguinte, apareceu em casa de novo. Contou que era gente o dia todo a querer falar com ele. Estava cansado. Zeca contara sua vida a toda a cidade, e na rua era motivo de curiosidade. Parecia palhaço de circo. E sempre a lhe perguntarem coisas da guerra. Não gostava. Coloquei o aparelho de rádio na cabeceira da sua cama. Escolhi programas preferidos por ele. Procurei livros. Pedi emprestado a todas as pessoas conhecidas. Por acaso tem algum livro para Alfredo ler? Algum romance ou, quem sabe, livros de viagem? Trazia-lhe livros, enchia-lhe o quarto de pratinhos com o que ele mais gostava, punha flores na mesa, fazia broinhas de fubá todas as tardes ao café, perguntava o que preferia para o jantar, talvez quisesse alguma coisa, alguma receita antiga. Respondia, qualquer coisa, qualquer coisa. Conversava um pouco e caía naquela apatia com o olhar perdido no horizonte. Sugeri-lhe uma viagem ao Rio, passar uma temporada na casa de Julinho. Respondeu, talvez, com indiferença. Se tio Damião vinha com a rabeca e tocava para ele ouvir, não se interessava, ia para o quintal. Tio Damião guardava cuidadosamente o instrumento, suspirava, dizia numa voz que procurava consolar-me. Ele ficará bom, excelentíssima, é questão de tempo. Depois tomará gosto pela vida novamente. Chegou o mês de junho e passou São João. São Pedro também passou com balões perdidos no céu. Fogueiras no quintal, fogos em forma de estrelas, todas as estrelinhas do céu. Alfredo e os sobrinhos debruçados para o chão fabricavam balões. Que bom, ele gosta de balões. Lembrou-se da infância. Querem mais papel de seda? Esperem que eu vou comprar. Ia à cidade e comprava. Eu também fazia balões. Auxiliava, preparava mechas, ria. Que bom!
Alfredo lembrou-se da infância, do tempo em que era menino. Eu cortava papel, tinha ideias, perguntava se ele lembrava de um balão que tinha a forma de um sapo. Ele riu e perguntou se eu me lembrava de outro que tinha a forma de jacaré. Rimos juntos. Depois perguntei se não iríamos fazer outros. De outra cor? Os santos passaram. Ele voltou a lembrar da guerra, porque gritava durante a noite, tinha pesadelos, esqueceu os balões que tinham forma de bichos, esqueceu a infância. Voltou a ser o homem torturado, o soldado que veio da guerra. Um dia falou vagamente, em doce de cidra, feito por tia Clotilde. Perguntei, lembra-se, meu filho? Sim, lembrava. Escrevi para Itapetininga. Pelo amor de Deus, mandem doce de cidra feito por Clotilde. Não era tempo. Onde iriam encontrar cidra? Procurem até encontrar. Semanas depois chegou um potinho de Itapetininga. Alfredo riu-se quando viu o doce. Acariciou meu ombro. Esta dona Lola comeu um pouquinho, não quis mais. Por acaso não é o mesmo doce? Perguntei. O doce é o mesmo. Eu é que mudei. A gente muda de paladar, não é mesmo? Como estava diferente. Só os olhos eram os mesmos, os de meu Alfredo. Felício um dia perguntou-lhe o que pretendia fazer. Trabalhar em São Paulo? Alfredo respondeu vagamente. Não resolvera ainda. Chamei Isabel para um lado essa noite. Dissesse a Felício que não perguntasse sobre o futuro de Alfredo. Ele ainda estava doente. Se o corpo estava sarado, a alma continuava enferma, muito enferma. Por favor, não perguntasse. Uma tarde, Alfredo lembrou-se dos pacotinhos de doces que vinham de Itapetininga, todos os anos. Queria saber se ainda vinham. Alvoroçada, respondi que sim. Clotilde mandava todos em dezembro, pelo Natal. Ele esperasse, iria ver. Escrevi essa noite para Clotilde. Mandasse um pacotinho para cada um, como no tempo da mamãe. O Natal estava próximo. Serão muitos pacotes agora. Não faz mal. Mande assim mesmo. Quero que Alfredo sinta o passado. Julinho visitou-o várias vezes. Da última, achou-o mais forte, a perna quase sã. Bateu-lhe no braço. Então, Alfredo quer trabalhar na Fagundes Vaz e Companhia Limitada? Ninguém respondeu. Você agora precisa trabalhar conosco. Já viajou muito, já conhece o mundo. Creio que não vai voltar para a vida de antes. Que tal? Alfredo morando no Rio, eu tomando o trem e indo todos os anos para lá no inverno? Vou visitá-lo. Perguntariam, aquele que esteve na guerra? Sim, senhora, aquele mesmo. Agora reside no Rio de Janeiro. Trabalha lá com o meu outro filho. Vai muito bem. Daria uma risada. Felicidade. Eu ria só de pensar em visitá-lo todos os anos, no inverno. Respondeu que daria depois uma resposta. Seu olhar atravessou as paredes do quarto e foi embora. Não pude acompanhá-lo. Fiquei parada na porta, olhando. Depois perguntei, o coração enorme dentro do peito. Vai para o Rio, Alfredo? Trabalhar com Julinho? Ele havia tirado a mala velha de sob a cama. Havia se ajoelhado e examinava o feixe quebrado. Levantou a cabeça e disse, vou-me embora, mamãe. Sim, muito bem. Trabalhar para Fagundes Vaz e Companhia Limitada. Quem não iria?
Em voz alta perguntei: vai trabalhar no Rio, meu filho? Com Julinho? Fagundes Vaz e Companhia Limitada é uma grande firma, você não acha? Nem se voltou para me olhar. Apenas sacudiu a cabeça. As nuvens, que de manhã estavam muito brancas, eram agora escuras e passeavam pelo céu ameaçando chuva, longe da terra e da humanidade, longe do sofrimento. O que foi minha vida em todos esses anos? Sacrifício e devotamento. É como viver sempre numa tarde assim, de chuva, pesada de tristezas. Mas não devo lamentar-me. Se fosse preciso recomeçar novamente faria da minha vida a mesma que foi, de sacrifício e devotamento. Devo sentir-me feliz, porque cada filho seguiu o caminho escolhido. Ouço as vozes dos meus netos que brincam na sala, ouço a chuva que cai sobre a terra, sobre as folhas das árvores, sobre os telhados. Meu neto, Carlos, irrompeu pelo quarto. Vovó, a senhora não disse que queria ouvir música de Bach? O rádio está tocando Coros da Paixão. Muito bem. Não estou só, mas tenho a sensação que tenho no peito um deserto. Escreverei um bilhetinho para Clotilde. Não precisa mais mandar os pacotinhos de doces para o Natal. Obrigada. E se ela perguntar, mas por quê? Alfredo vai embora outra vez? Tremo só de pensar. Responderei num outro bilhete. Por nada. Se ele vai embora, será que veio alguma vez? Este homem de alma tão velha quanto a humanidade, será mesmo ele? Foi quando Alfredo perguntou, colocando a mão sobre meu ombro curvado. Então, dona Lula,